Paulo, você tweetou que teve uma senadora que acha que a China tem que ser tratada igual a um país normal. Aí eu te pergunto, qual é a tratativa que a gente tem que... Como a China deve ser tratada e a dificuldade disso, porque a China tem o seu poderio, né, militar e vários outros tipos de influência, né? Qual o problema dessa frase? Bom, vamos começar pelo princípio, né? Quem diz que todos os países têm que ser tratados da mesma forma pelas nações do mundo? Isso não é verdade, isso não é um pressuposto que não existe em nenhum lugar, tá? Eu vou dizer aqui, a Europa, por exemplo, está tratando o Brasil de forma diferente porque diz que o Brasil está desmatando a Amazônia, ou seja lá o que quer que seja, se for verdade ou se não é verdade, não quero entrar nisso agora. Mas a Europa, os países da Europa, vários países da Europa, tratam o Brasil de forma diferente porque acham que o Brasil está desmatando a Amazônia. Então, não tem pé em cabeça essa história de que um país tem que tratar todos os outros de forma equânime e igual. Um país trata os outros de acordo com os seus interesses. Aí eu digo para você, a China é um país como qualquer outro? Eu falo assim, não. A China é um país comandado por uma ditadura comunista que declara abertamente que quer ser a potência hegemônica do mundo. A China é um país que, nas suas relações internacionais, não preza pela transparência. No caso do coronavírus, por exemplo, a China mentiu para o mundo inteiro a respeito do vírus e poderia ter controlado essa pandemia e não controlou logo no início, porque mentiu inúmeras vezes, inclusive em conluio com a Organização Mundial da Saúde. A China é um país que utiliza suas empresas privadas para espionarem os outros países, como fez com a Huawei, como fez com a ZTE, como faz com frequência, porque o governo o Partido Comunista interfere diretamente, sem nenhum devido processo legal, dentre as suas empresas. Está aí a intervenção que estão sofrendo as grandes empresas de tecnologia agora na China. Então, assim, a China é um país que não respeita tratados internacionais. Nesse momento, a China está invadindo diversos territórios no mar, no que é chamado de Mar do Sul da China, mas na verdade são águas internacionais, ali no Pacífico Sul. Então, a China não é um país normal. A China é um país que deve ser tratado da forma que, de acordo com os interesses do Brasil. Ah, mas o Brasil é um parceiro comercial da China importante. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Sim, inclusive a China utiliza o fato dela ser o maior parceiro comercial de vários países como uma maneira de impor os interesses dela. E até aí, tudo bem, faz parte do jogo, isso aí é geopolítica. Mas o Brasil não pode tratar um país que age dessa forma igual a todos os outros. Não dá para fingir que não existe uma polarização entre os Estados Unidos e a China. E qual desses dois países é mais alinhado com o Brasil? Do ponto de vista comercial, a China é um parceiro maior. Mas a vida não é só comércio. A vida tem a ver com valores, a vida tem a ver com influência, a vida tem a ver com cultura, tem a ver com tudo isso. E nesse ponto o Brasil está mais alinhado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o farol da liberdade para o mundo, o país que inventou esse sistema democrático republicano que a gente vive hoje no Ocidente. É o país que exportou a cultura da liberdade para o mundo inteiro. Então, e mais, né? Numa situação de conflito militar no mundo, que hoje talvez um conflito aberto, tradicional, pareça uma coisa distante, o Brasil é um aliado tradicional dos americanos, não da China. Então, não dá para você dizer que a China tem que ser tratada como qualquer país no mundo. No caso específico ao qual essa senadora se referia, não é qualquer senadora, é a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. No caso específico a qual ela se referia, ela dizia o seguinte: não, a China não pode ser discriminada no leilão de 5G. Eu falo, por que a China não pode ser? Por que empresas chinesas não podem ser discriminadas no leilão 5G? Claro que podem. Se elas compartilham informações, e isso é uma coisa hoje que é uma opinião consolidada na comunidade de inteligência internacional, você já tem mais de 30 países que adotam restrição a empresas chinesas. Por que a China não pode ser tratada diferente? Você já viu a Apple ou a Microsoft ou, sei lá, o Facebook compartilharem informações de outros países, de outros líderes políticos com o governo americano? Isso nunca aconteceu, ninguém tem notícia disso. Então, por isso que você não pode tratar
o país empresas do país do devido processo legal, empresa dos países que cumprem o devido processo legal, igual a empresas do país que age com interesses que não são alinhados com o interesse nacional. A gente não quer que os nossos líderes e que as nossas empresas, porque tem espionagem industrial também, a China desrespeita todas as normas de propriedade intelectual consistentemente, então a gente não quer que as duas coisas sejam misturadas. E o fato de uma senadora da República, presidente da Comissão de Relações Exteriores, achar que isso deve ser assim, das duas uma. Ou ela tem, como disse o ministro Ernesto Araújo na sua carta de renúncia, ou ela tem interesses internacionais escusos, ou ela é completamente despreparada para a função. Nos dois casos, ela não pode presidir a comissão que preside.